nessa pergunta aqui, né? Que tipo ou que estilo de igreja a gente quer ser? Então a pergunta é essa, né? E praticamente a gente vai ter aí reflexões no livro de Apocalipse. Eu calculo 2 meses. O que eu calculo 2 meses? Essa daqui é a primeira reflexão, que é a introdutória, e nós teremos depois dessa mais 7 reflexões. Como que vai ser? A gente não vai refletir sobre aquelas questões lá do livro do Apocalipse, aquelas questões, eu posso até dar uma explicação, né? Lá uma vez ou outra na reflexão, mas a ideia é a gente trabalhar as 7 igrejas como todo. Então cada dia a gente vai trabalhar uma igreja, porque se a gente lê ali o texto das cartas que foram enviadas às 7 igrejas, cada igreja tinha um problema, cada igreja ali tinha um estilo, né? Tinha uma maneira de olhar o mundo, tinha uma maneira de olhar os clientes. Então a gente vai refletir nisso daí, certo? Que tipo de igreja que a gente está querendo ser? Pastor, mas eu já ouvi um montão de sermão também, outros sermão, né? Hoje a gente praticamente vai entender aí a introdução desse livro, né? Quando Jesus, né, ele vai até João, na ilha de Pátio, e começa a revelar, porque Apocalipse, a palavra Apocalipse significa isso, né? A revelação de Deus para a igreja, né? É um sermão, uma reflexão que eu já queria compartilhar com a igreja já há bastante tempo. Aqui, capítulo 1, achei aqui. Então, no livro de Apocalipse, né, aparece Jesus, ou melhor dizendo, reaparece Jesus no livro de Apocalipse. Aparece, e João foi levado à ilha de Patmos, justamente falando da pregação da palavra, e no dia do Senhor, no momento de reflexão de João, no momento de culto, o apóstolo João, Jesus Cristo aparece para ele e levanta ele, né, praticamente para poder escrever essa palavra de emoção para ele. No momento que acontece isso, né, é um momento de muita perseguição. Eu falei isso aqui diversas vezes também. Muita perseguição na igreja, perseguindo a igreja, sofrendo, muitas coisas cristãos sendo presos, mortos. E era um momento de dificuldade para a igreja. Então, o livro de Apocalipse praticamente traz uma esperança de uma coisa melhor para a igreja. E o Espírito Santo vai sempre fazer isso, né? Toda vez que a gente estiver passando por uma dificuldade, Deus sempre vai trazer algo novo, um renovo nesse sentido, eu digo em relação à obra dele, né? A perspectiva dele, porque a gente tem sempre da parte de Deus uma palavra de que a gente vai alcançar alguma coisa. A gente vai chegar a algum lugar. Mas as perseguições, as dificuldades da vida são tão assim ferrenhas que às vezes a gente vai perdendo as esperanças. Até mesmo aqui no trabalho da igreja, eu já conversei com muitos irmãos assim, desesperançosos em relação a isso. Mas o legal é que quando a gente continua firme no Senhor, Deus vem e renova as esperanças, e a maioria das vezes não é a gente interpretar a circunstância que a gente está vivendo, que a gente está passando, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. A ordem é sempre de confiar no Senhor. Sempre. Confie em mim. Deus ele fala isso no nosso coração o tempo todo. Confie em mim. Não fique no seu entendimento, não fique olhando para as coisas que estão à sua volta. Sempre essa palavra, e não foi diferente para João. João escreve essa carta, na verdade, o livro de Apocalipse é uma carta, e envia, né, às 7 igrejas, justamente para poder renovar as esperanças dessas 7 igrejas. E eu entendo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essas 7 igrejas, se tudo dizer, elas estão presentes, elas estão presentes
A primeira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, entendeu? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, elas estão presentes. Com o quê? Com hábito, com a mania, com o jeito de ser. Mas qual é a igreja que é louvada? O que Deus quer fazer com a igreja? O legal aqui também, na carta de João, né, quando ele escreve acerca da igreja, a gente chamando a atenção da igreja, puxando a orelha da igreja, do líder que está lá na igreja, não é para destruir a igreja, mas sim para consertar a igreja, né? Para que a igreja mude, para que os servos do Senhor se arrependam e continue fazendo a obra do Senhor. Então diz o seguinte, aqui no texto, que é Apocalipse no capítulo 1, esse sermão é rápido, gente, tá bom? Que é somente a introdução, e na semana que vem a gente vai pegar aqui um sermão mais longo, mas baseado aqui na igreja de Éfeso, todas as igrejas aqui na Ásia Menor, tá bom? Vamos lá? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e em alguma versão deverão acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. O curioso aqui que anjo em algumas versões aparece com uma letra maiúscula, né? Ali é a letra minúscula, a revelação, poder, os anjos com letra minúscula, anjo servo, né? E cada vez que aparece com letra maiúscula, a gente já tem tempo que está falando de Jesus Cristo, né? Como os próprios Espírito Santo nesse sentido. Então, o que é esse livro? Né? A primeira coisa que aparece aqui é mostrando qual o objetivo desse livro. O grande objetivo desse livro. Entendeu? Então, o primeiro objetivo desse livro que aparece aqui é revelação. E quem é que está revelando a igreja? Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, ele é o noivo da igreja. Então, o livro de Apocalipse é nada mais nada menos do que um trago, cuidado do próprio Cristo para com a sua igreja. Jesus subiu, falou que ia voltar, mas depois de algum tempo ele vem a João, né, que é o servo querido dele, e revela as coisas que iriam acontecer. Então é isso que o livro trata, revela da parte de Jesus Cristo e mostra aos servos, entendeu? As coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e notificou a João, então deu a incumbência a João de o que? De escrever isso tudo. Então, João, ele foi chamado, a revelação não é de João, né? Ele tinha o Senhor também revelando, eu tenho o dom da revelação e tal. Não, o Espírito Santo é que mostra, né? Eu já falei aqui há algum tempo atrás sobre a diferença entre revelação e iluminação. Nesse caso aqui de Apocalipse, né, que é o livro da revelação, é diferente de iluminação. O que é iluminação? Iluminação é quando a gente não consegue enxergar alguma coisa, mas a coisa já está ali, já está presente, a gente percebe as coisas, mas é necessário haver luz para que a gente o quê? Enxergue aquilo que já está ali. Entendeu? Então você está lendo o texto já foi revelado, a coisa já foi revelada, só que você não consegue enxergar. Só que a igreja não consegue ver. Então é necessário que haja luz, né? Que venha a luz para que aquela coisa apareça. Então um texto bíblico, um entendimento bíblico, alguma questão que Deus, uma promessa que Deus fez no seu coração e que você tem vivido nessa promessa, o exemplo disso é Abraão. Deus, né? Deus ele revelou a Abraão, que Abraão não sabia, Abraão não tinha experiência, que ele ia ter um filho. Depois o que acontece? Com o tempo, né, Deus ele foi mostrando para Abraão como que isso ia acontecer. Porque Abraão, a primeira coisa que ele fez, né, uma das primeiras coisas que ele fez, junto com a sua esposa, é tentar fazer a coisa do jeito dele. Não é isso que aparece lá? Então ele aparece. Então Deus não é por aí, não é dessa forma.
a vontade de Deus para a nossa vida, mas era uma coisa que já foi revelada. E revelação, o que é? Revelação é uma coisa que só pertence a Deus, só estava lá com Deus, ninguém sabe. Por exemplo, uma coisa que já tentaram fazer aí, a vida de Jesus, a data da vida de Jesus. Entendeu? Quando a gente vê Jesus Cristo vivo, vai ser o quê? Uma grande revelação. Quer dizer, era esse dia. Mas antes, não tem como saber. Deus não revelou isso a ninguém. Tem uma gente tentando revelar um monte de coisa. E tem gente trocando. Às vezes a questão é de iluminação, dizendo que é revelação. Eu tenho uma revelação para você. Aí qual é a revelação? Você vai arrumar um emprego. Você precisa trabalhar. Isso é iluminação, né? Você abriu os olhos, você precisa trabalhar para ver. Estudar, trabalhar, e dinheiro não cai do céu. Não é verdade? Não é assim que se dá? Então isso é iluminação. Né? Eu estou falando dessa forma, né, um pouco jogando, porque Deus às vezes não é tão assim polido para falar com a gente, para poder lidar com a gente. Às vezes vai com o pé na porta, você sabe que é assim. Né? O meu exemplo é comigo mesmo, para eu poder ser pastor, né? E agora eu dei de presente, eu estava até comentando com o Rafael ontem, estava conversando com o Rafael também, que o câncer ele trouxe um outro entendimento em relação a isso daí. Então, ela está tudo de Deus. Essa coisa de ser pastor, o câncer, me trouxe essa coisa. Né? Então é assim, foi uma iluminação. Então aqui, está dizendo aqui o texto que esse livro é a revelação de Deus. É a revelação de Deus. É uma coisa que estava com Deus, estava somente no coração de Deus, e agora pertence também ao quê? Ao entendimento da igreja. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu, né, irmão? Bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Uma vez eu vi uma explicação assim, maravilhosa em relação a esse texto, essa passagem, né? Que é quando fala da palavra, de alguns textos aparecem com letra maiúscula, aí a gente vê que a palavra é Jesus, mas aqui nesse sentido a gente pode entender as duas coisas, quando se fala de palavra aqui, né? Porque o que está para ser revelado para a gente é a vida de quem? Jesus. A gente não está aqui esperando Deus Pai. A gente não está aqui esperando o Espírito Santo, tá? Não, a gente está esperando quem? Jesus, que veio buscar a sua o quê? Igreja. É a maioria das vezes, o pessoal chega e fala, não sei o quê, quando eu vou para o céu, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo viria para buscar a igreja. Né? Não quer buscar uma pessoa em si ou algo, e sim a sua eclésia, a sua igreja. Então aqui está falando só mais feliz do que os felizes, versículo 3, aquele que lê. Então é necessário que você leia e que você adquira conhecimento acerca da revelação de Deus nesse sentido. Então é bem-aventurado, feliz aquele que lê. E o curioso é que a gente vê a gente fugiu do livro de Apocalipse. Fugiu do livro de Apocalipse. Mas eu digo para os irmãos que o livro de Apocalipse é o livro mais fácil da Bíblia. Sabiam disso? É o livro mais fácil. Eu li um livro uma vez chamado Digno ao Cordeiro, eu não me lembro o nome do pastor que escreveu. Eu fui professor de Apocalipse lá no 22 de novembro há muito tempo, né? Classe enchia muito, o pessoal queria. E depois, quando o pessoal saía da classe, o pessoal entendia assim, mas é tão claro isso aqui. É um livro que foi escrito para pessoas que estão passando perrengue. É isso aí. E precisam de esperança, e esse livro revela sim a vida de Jesus Cristo. Mas na verdade só isso, não tem nada assim muito oculto.
Então o texto é bem claro, que a bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados, quer dizer, já está falando como grupo, os que ouvem as palavras dessa profecia, já está falando como igreja, né? Falando o grupo que fizer isso. Né? E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? Tem mais de 2000 anos que Jesus Cristo veio, morreu na cruz por nós, mas a gente aí, passou 2000 anos, parece que faz muito tempo. Mas não tem muito tempo. E pelos sinais que a gente tem visto, Jesus Cristo está chegando. Né? Jesus Cristo está pertinho de chegar. Versículo 4. Agora nós vamos aí falar propriamente do livro de João. Né? João, para as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, Ásia do Oriente Médio, ali, da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Está falando da questão da perfeição, hein? Bom, que é a explicação mais desse sentido na questão da perfeição. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Toda vez que eu vejo essa parte aqui com os primogênitos diante dos mortos, eu sempre lembro de Lázaro, que ressuscitou dos mortos, né? Então, antes de Jesus Cristo ressuscitar, quem ressuscitou primeiro foi Lázaro. O próprio Jesus Cristo foi Lázaro, veio para fora. Aí pergunta o que aconteceu com Lázaro. Morreu. Lázaro morreu. Certo? Então Lázaro morreu e não voltou mais. E Jesus Cristo está aqui vivo. O nosso Cristo está vivo. Então ele estava assim, ó. O nosso Deus não está morto. Lázaro estava morto e reviveu e depois o quê? Morreu. Morreu de novo. Morreu de novo e permanece morto. Certo? Então, por isso que ele é o primeiro nesse sentido. E aqui no versículo 5, né, na parte B, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, se entregou por nós por amor. Certo? Então, apesar do nosso pecado. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Veja, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os trampos passaram. Olha, eu vi uma discussão no Instagram, que é um pastor africano, que é um teólogo ferrenho, o cara é bom em hebraico, o cara é bom em grego, e ele trouxe uma perspectiva que muitos creem que eu entendo como uma perspectiva correta. Aquelas pessoas que morreram sem Cristo há muito tempo, elas verão a vida de Jesus? Elas verão a vida de Jesus? Sim. Elas verão a vida de Jesus? Então ele usa esse versículo aí para dizer, olha só, os pecadores que morreram sem Cristo, eles vão ter que ser acordados antes de morrer de novo. Para eles verem que eles precisam enxergar e ver que aquilo que eles realizaram era verdade. Aquilo que eles não queriam era verdade. Então eu lembro que, assistindo lá esse pregador, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci tanta gente, eu esqueci o nome dele. E ele fala isso. Ele fala isso, que as pessoas verão com os seus próprios olhos. E ele fala que isso é possível porque o próprio Deus é o dono da vida. Dono da vida. Então aqueles que não receberam Jesus Cristo, que frequenta a igreja, vai com qualquer coisa, acha legal a religião, e tal, acha bonito o sermão, acha bonito o louvor, mas não quer nada com Cristo. Não quer nada com Deus. Não quer ser discípulo, não quer
igreja. Conheci muita gente assim. Ah, você é da igreja. Eu falo, eu sou de Cristo. Por isso que eu sou igreja. Eu não sou da igreja. Eu faço parte dela. Ah, mas é bom a igreja. É, tem lá aquele. O servo lá, o conterrâneo, o conterrâneo, o de forró. Vamos depravar, tem lá vamos depravar comigo, né? Eu falo para ele, depravar com ele. Entendeu? Então é como se eu da igreja. Você conversa com ele, é assim, extremamente feliz por ele. Mas ele ama a depravação e ele deixa claro. Ele diz que o negócio é que ele está velho, com 60 anos. Entendeu? Ele fala, ele gosta sempre de você. Deus não me deixou ser rico, mas Deus vai me deixar ser rico. A primeira coisa que eu vou montar, quando Deus me fizer rico, conversando com ele, eu vou montar um cabaré. Só para mim. Então, para você ver comigo, que é para passar um homem de 60 anos aí. Você vê como que a mente da pessoa está distorcida. Então, as pessoas, todo olho, a palavra de Deus diz, todo olho verá. Todo olho verá. E a gente precisa pregar isso. E há muito tempo que eu não ouço, não assisto uma pregação nesse sentido. Eu vou a uma igreja, eu passo lá, os colegas estão pregando, o cara está pregando sobre a vida de Cristo, a vida de Jesus. Sobre a urgência de se receber a Cristo. Então as pessoas estão vivendo despreocupadas, mas diz que esse dia vai ser um dia maravilhoso para aqueles que receberam, mas vai ser um dia angustiante para aqueles que se recusaram. O primeiro versículo diz assim: vede, ele vem com as nuvens e todo olho que verá, até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Teve uma pergunta, você me fez uma pergunta. Como é que vai se comportar as pessoas que vão tentar aceitar Jesus Cristo na hora dele? Ainda pelo que eu entendo da palavra de Deus, as pessoas vão blasfemar dele. Vai xingar. Vai ser um grande louvor pelos crentes. Mas, por aqueles que não são crentes, vocês vão xingar. Se você vê isso, miserável, desgraçado, é com essas palavras. Entendeu? Outros vão querer a morte porque não querem o juízo. Então eles vão pedir para que as montanhas caiam sobre eles. Entendeu? Sobre eles. Aí muita gente percebe isso num momento de depressão, quando a pessoa está desesperada, né? Teve um rapaz agora do tempo. Foi um senhor, né, o deputado falou, que se suicidou ali na Jauxique. Foi isso? Era uma pessoa alegre, falava com todo mundo, não sei lá, de repente, foi pegando no Jauxique. O advogado dele, era advogado oficial, ele era promotor, assim. Então, ele foi, pegou e se suicidou, ficou todo mundo assim, ó. Mas é uma angústia, um desespero tão grande que a pessoa só deseja a morte para não ver o que está acontecendo. Aí a própria revelação se declara. Né? Versículo 8. O que está dizendo aí? Eu sou o alfa. O que é alfa, gente? Princípio. O que é alfa? Hã? Então, o que é alfa? É líder. O líder. Alfa é uma letra. É o líder. O alfa. E o ômega? Também. Alfa e ômega é uma letra também. Entendeu? Eu sou o alfa, primeira letra A de alfa. E o ômega, praticamente a última letra da palavra do alfabeto. Eu sou o quê? A primeira. Isso. Na música de Raul Seixas, né? Que foi escrita por Paulo Coelho, que é o bruxo, né? Paulo Coelho faleceu? Então, está vivo ainda, né? Então ele é conhecido como bruxo por causa das coisas que ele escreve, a coisa de espiritismo dele, né? Então ele é conhecido como bruxo. Então na música, eu esqueci o nome da música do Raul Seixas,
Entendeu? Eu sou o meu, como chama? Ele diz que ele é o quê? O início, o meio e o fim. Não. Ele diz que ele, por último, ele é o meio. É. Eu sou o começo, o fim e o meio. Ele diz isso. Ele diz, olha, presta atenção na letra lá do Ideal Simples, né? Eu esqueci o nome da música, agora fugiu o nome da música, né? Eu sou não sei o que e tal, e o meio. Eu falei, caramba, ele inverteu um negócio. Eu sou o fim, o começo e o meio. Acho que ele fala isso. Entendeu? Início, meio e fim. O negócio assim, não é? Então ele falou, presta atenção, se foi quem escreveu isso, foi Paulo Coelho Bruxo, entendeu? Que escreve isso. No meu entendimento teológico, e eu já fui refutado diversas vezes sobre isso, mas não tem como refutar, né? A gente, o livro de Apocalipse revela isso. Revela. É o livro da revelação. Que houve o quê? Batalha no céu. Passaram, certamente, eu sou não consegui. Esse foi o capítulo. Eu lembro bem. Isso aqui não é esse capítulo. Que houve uma grande batalha no céu, né? O diabo e seus anjos, né? Foi para quebrar nele e foram o quê? Jogados na terra, lançados na terra. Eu sempre faço uma brincadeira em relação a isso. Por que o diabo foi expulso do céu? Sempre faço essa pergunta. Por que o diabo foi expulso do céu? Queria ser Deus. Ele queria ser Não, gente. Por que o diabo foi expulso do céu? Porque ele aceitava a criação. Ele não aceitava também? Não. Por que você tem que expulsar alguém? Desobediência. Porque ela é o quê? Desobediente. Não, porque ela não quer sair. Você entendeu? A palavra de Deus diz que ele foi o quê? Botado para fora à força. Houve batalha no céu. Né? Miguel e seus anjos, porque ele falou assim, eu vou ficar aqui, quero ver quem tira do seu dia. Quero ver quem tira. Entendeu? Então, assim, a palavra de Deus diz que ele foi colocado para fora. Você como uma pessoa que não tem que desejar, que não chegava na pensamentação aí, se retirar de toda a educação, sai fora daqui, vai embora, vai, daqui, sai. Vai fazer uma coisa, se retirar, eu não vou sair não. O que a polícia faz? A polícia cai. Não é isso? Está puxando e tem pancada, né? E ali, no texto, diz que houve batalha. Então, né? É isso? E houve batalha no céu, né? Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, pode lá. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou. Então ele tinha um lugar e ele queria que permanecesse o quê? O lugar dele. Né? Então foi necessário que ele fosse colocado para fora. Porque é Apocalipse 12 vezes, né? Chegando mal para caramba. Então, foi necessário que fosse colocado para fora. Então, assim, que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que isso aqui tem tanto conteúdo teológico aqui nessa palavra serpente, legal também, e eu pretendo trazer, se eu lembrar, tá bom? A gente entender essa questão da serpente, para a gente entender por que a gente sempre tem aquela ideia da cobra, né? Da serpente, que Deus, que o diabo entrou na serpente. É muito mais que isso, tá? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, então ele está aqui na terra, entre a gente, a vida aqui, né? E ele um dia vai ser destruído. Só que você, aqui, agora, você não foi criado para isso. Você não foi criado para isso. Né? Você não foi criado para isso. E lá, na palavra, sempre se diz que Deus só tem um filho só. É isso? Anjos são filhos de Deus? São? Anjos são filhos de Deus? Não, não. Entendeu? Legítimo? Não. Para ser filho de Deus legítimo, tem que ser o quê?
filhos legítimos. Um só. Por isso, unigênito. Filho único de Deus. Ele é filho único de Deus. Né? E toda vez que eu tenho um entendimento mesmo, que eu vejo essa aberração feita pelo diabo, eu fico tentando assim, eu acho que ele estava querendo o lugar do filho. Lugar do filho. Muita burrice. Muita burrice. E o pior, ele levou um terço do céu, né, para acompanhar a burrice dele também. A burrice dele. Então a gente precisa ter esse entendimento de que Deus nos revelou a sua vontade. Ele viver dentro de Deus para Deus vai ser pergunta. Não é porque a gente está aqui, na igreja, tal, é que a gente não vai cometer o erro de simplesmente vir para a igreja e ficar dentro da igreja, passando dentro da igreja, morre e vai para o inferno. Por quê? Não é para você. Deus, o alfa, o ômega, o princípio é o fim, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir. Ou o quê? Quem ele é? O Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. A pergunta permanece. Que tipo de igreja que a gente quer ser? Que tipo de igreja que você quer ser? Que tipo de igreja que você quer ser tem tudo a ver com o tipo de crente que você quer ser. Você pretende ser. A gente não foi dado a gente o espírito de covardia, mas sim de ousadia. Então o crente, ele é um discípulo ousado. A igreja precisa ser ousada. Nesse sentido de vencer a dificuldade. Tem tanta dificuldade, não é isso? Tanta dificuldade. E assim, uma coisa que vocês não sabem, eu vou falar para vocês. A gente tem que ter um pequeno. Essa igreja é tão elogiada. Só que elogio. Então, o pessoal vem visitar a gente aqui, às vezes tem que fazer, mas elogio. Como vocês conseguem produzir essas produções? A gente bota as coisas na internet, fala, a gente até a irmã da Lúcia me dá um feedback das coisas que estão acontecendo. Tem gente que vai curtir as nossas coisas lá também. Caramba, como que vocês conseguem? Por exemplo, pela misericórdia do Senhor. O Senhor está conosco. E eu entendo que Deus tem coisas grandes aqui. Crescer muito. A palavra, a quantidade de pessoas a gente tem batalhado para isso. Então Deus ele está separando um pouco para multiplicar. Crescer. Mas é necessário que a igreja, a gente como igreja, a gente escolha quem a gente quer ser. Não é a escolha de Deus. Nós fomos chamados. Nós fomos escolhidos por Deus. Mas eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto, Senhor, sou servo seu, sou discípulo seu. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida também. Amém? No nome do Senhor Jesus.